Você provavelmente já pensou em implementar a IA em alguns processos da empresa e provavelmente desistiu por pensar que a IA não conseguiria resolver 100% dos casos. Ah, mas e quando acontecer isso? Ah, mas e aquela exceção? Ah, mas essa parte aqui depende de um feeling que só o humano tem. E aí você concluiu: não, IA não dá conta. Melhor deixar do jeito que tá. O problema é que esse raciocínio tá te custando caro, porque você tá comparando uma IA imperfeita com um processo manual perfeito, ou não. Porque o processo manual, ele não é perfeito. Ele é inconsistente, lento, ele não escala, ele é caro e custa, geralmente, muitas horas humanas. A pergunta não é: a IA resolve 100% dos casos? A pergunta é: quanto custa resolver 80% dos casos versus quanto custa resolver 100% deles? E aqui eu vejo dois pontos centrais. O primeiro deles é a armadilha do perfeccionismo com a IA. As empresas não implementam IA porque buscam soluções perfeitas, mas esse não é o ponto. O ponto é encontrar soluções úteis que realmente geram resultados no negócio. A régua com a IA é muito maior do que com a régua com o ser humano. Imagina se você exigisse processo perfeito no seu time comercial, no seu time de compras, no seu time de RH, no seu time de operações, no seu time de produto, no seu time de entrega. Você sabe que o processo não é perfeito. Você sabe que tá cheio de falha humana, de retrabalho, de problema, de incêndio, mas com a IA você exige perfeição. E isso cria paralisia, porque se não resolve tudo, então não resolve nada. E a verdade não é bem assim. Se a IA consegue resolver 60, 70, 80% dos casos sozinha e passa o restante para o humano, esse ganho de eficiência já tende a ser gigante, principalmente nos processos que custam caro, que tem muitas pessoas fazendo, que precisam de velocidade. A IA pode lidar, num primeiro momento, só com o que é mais fácil, com o que é mais óbvio, e tirar do humano esse tipo de coisa, para ele gastar tempo só com o que de fato é mais complexo, exige mais experiência, exige um feeling e um entendimento da empresa que a sua IA ainda não tem. O ponto é, a IA resolvendo 70% e o humano resolvendo 30% é muito melhor e mais barato do que o humano resolvendo 100%. E aí entra o segundo ponto. A curva de 0 a 80% é muito diferente da curva de 80 a 100%. Fazer de 0 a 80% geralmente é mais barato, mais rápido, implementa mais fácil, o time se adapta melhor, você tem menos objeções de cultura, de pessoas, de gestores, ao mesmo tempo que você já tem ganhos muito relevantes. De 0 a 80% é relativamente fácil. Resolver erros comuns, dar ok para as coisas que são padrão, tem uma margem de erro aceitável e o custo de implementação é muito menor. Agora, de 80 a 100% é exponencialmente mais difícil. Aí precisa lidar com as exceções, com os casos raros, com os casos complexos, com os casos que precisam de interações com outras áreas, com outros stakeholders. A margem de erro é 0. Para isso, você precisa de muito mais refinamento, muito mais teste, muito mais monitoramento. E aí essa implementação passa a ser muito mais cara e dolorosa. É como se automatizar 80% custasse 50 mil e automatizar 100% custasse 120 mil. E você não precisa automatizar 100% para ter ROI. Você só precisa de ROI. E o ROI geralmente está mais no 80% do que no 100%. O ponto aqui é mudar a lógica de a IA não está aqui para substituir o humano, ela está aqui para empoderar ele, para fazer ele ganhar tempo, para fazer ele fazer mais rápido, para reduzir o custo. O híbrido IA mais humano geralmente é bem melhor do que o 100% humano. Deixa a IA resolver o que é mais rápido, mais fácil, que está dentro do padrão, e o humano só tem que lidar com os casos mais complexos. Pensa aí num processo de suporte. Ou chega 100 tickets por dia. Se a IA conseguir lidar com 60, lindo! O humano que antes tinha que lidar com 100, agora só tem que lidar com 40. O time que antes tinha que fazer 100, agora só tem que fazer 40. Isso já é o suficiente para você melhorar a qualidade do trabalho do seu time, conseguir dar mais atenção para os 40% que são mais complexos, mais difíceis, mais críticos, reduzir fadiga, turnover, estresse, reduzir custo e ter ROI na sua implementação. Então, para de querer buscar o 100%, para de esperar que a IA resolva 100% dos casos e pior que isso vire um impeditivo para implementar a IA na operação. Se a IA resolver 60% dos casos, muito provavelmente você já tem ROI. Porque se você ficar paralisado esperando a perfeição, o seu concorrente vai agir, resolver 50% de um processo, 60% de outro, 40% de outro, 80% de outro. E a hora que esses ganhos vão se somando, a diferença é brutal. Então, a pergunta não é: a IA é perfeita? A pergunta
é: o quanto eu consigo ganhar automatizando uma parte desse processo? Implementa 80% e deixa que 20% o humano resolve.